Olá, bem-vindos a mais uma rubrica na Aeroplus, imobiliário versus alguma outra coisa. Nesta rubrica eu vou trazer um convidado para falar de um ativo que se compara com o imobiliário e eu defenderei o imobiliário, naturalmente, e o meu convidado defenderá o ativo que representa. Bem-vindos a mais um episódio. Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Hoje, no nosso podcast e numa rubrica que estamos a iniciar, que é o imobiliário versus outro veículo de investimento. Hoje eu trouxe até ao nosso canal o Rui Magalhães, que é um expert em criptomoedas, e portanto vamos aqui ter uma conversa que compara o imobiliário com as criptomoedas. Rui, muito obrigado por teres aceito este convite. Já tivemos aqui a falar off the record. Eu disse que não conhecia muito bem o teu conteúdo, vi uma entrevista tua num canal também de educação financeira, gostei, fui ver o que é que fazias e disse, é o tipo perfeito para eu defender aqui o imobiliário contra as criptomoedas. Então, olha, a primeira coisa era, como nós não vamos ter assim muito tempo, como estávamos a dizer, que te apresentasses, como é que chegaste às criptomoedas, etc., e também para as pessoas perceberem, isto não vai ser bem uma entrevista, nesta rubrica eu defendo o imobiliário, o meu convidado defende o veículo de investimento que ele quer, no teu caso as criptomoedas, e portanto vai ser uma coisa 50-50, se entrarmos em conflito, claro, conflito entre aspas, é perfeitamente normal e cada um defenderá com paixão o seu veículo. Mas começaram por aí, está bem? Que te apresentes um bocadinho e como é que chegaste às criptomoedas, Rui? Muito bem, então, antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto, e obrigado também pelo reconhecimento. Enfim, esse também é um papel que eu faço, é o trabalho que eu desenvolvo para chegar até aí, a ser considerado, não considero propriamente um perito ainda, mas trabalho nisso todos os dias, aprendo todos os dias e tento me desenvolver todos os dias nessa área. Bom, o meu background, eu venho da área, portanto, formado em informática de gestão, uma licenciatura normal. Na altura eu comecei, quando saí da faculdade, estive a trabalhar para outros, por conta de outrem, a desenvolver software, a programar, basicamente. Estive 2 anos em Espanha, numa empresa, no departamento informático, gostei muito daquilo, estava muito bem, mas o facto de estar lá fora não ajuda nada. Depois vim para cá, estive mais um ano... estive mais um ano a trabalhar para essa mesma empresa, também a continuar a desenvolver software, mas o meu sonho sempre foi ter um negócio. Desde muito cedo eu ambicionava ser dono do meu próprio negócio. Então nós criamos essa imagem do que ser dono do negócio, o chamado ser patrão, não é? Que é uma maravilha. E então, mas mesmo assim eu queria muito isso. E então, juntamente com a minha esposa, que ela é professora e, portanto, surgiu a oportunidade de criarmos um negócio na área de educação, abrimos uma empresa onde prestávamos serviços de explicações, formações, enfim, na área da pedagogia. Nos primeiros anos não foi fácil, a coisa não correu bem, até porque nós abrimos a empresa no início da crise, 2008, foi quando começou aquele período de crise cá em Portugal, mas a coisa foi correndo bem. No entanto, ao fim de 8 anos... enfim, eu trabalhava mais do que toda a gente. Eu saía de casa às 7 da manhã, entrava em casa já às 10. Deixa-me só perguntar uma coisa que pode ser relevante. Essa empresa, tu tiveste 8 anos. Essa parte das formações, explicações, etc. Isso durou 8 anos. Sim, aproximadamente, nas minhas mãos. Essa empresa continua a existir hoje, só que não está comigo. E, portanto, nós iniciamos essa empresa e ela foi tendo o seu crescimento natural, mas o facto é que depois, ao fim de algum tempo, eu tive de tomar uma decisão. Eu e a minha esposa tivemos de tomar uma decisão porque nós estávamos a viver para o negócio e não estávamos a ter o negócio a viver para nós. E na altura, se calhar, não sabia muita coisa daquilo que sei hoje, porque se calhar teria feito as coisas de outra forma. Mas enfim, não vale a pena estar a fazer mais passivo, talvez? Tornado esse negócio mais passivo, talvez? Se calhar... feito diferente? Se calhar o que eu tinha feito diferente era... colocar, portanto, em termos de expansão, por exemplo, nessa fase inicial em que nós estávamos a fazer crescer a empresa, usar outros mecanismos, outras formas de divulgação que na altura eu desconhecia e que agora conheço, não é? Nomeadamente a parte online, que na altura já existiam, as redes sociais, e eu na altura até nem dava muita importância às redes sociais. Mas, portanto, nós tivemos essa empresa e tivemos um crescimento normal, uma empresa tradicional, basicamente. Mas o facto é que essa empresa absorvia muito tempo, muita energia, e eu via os meus filhos crescerem na horizontal, como costuma dizer, não é? Eu saía de casa
e eles estavam a dormir, chegava a casa e era para os deitar ou eles já estavam a dormir, portanto não estava a acompanhá-los. Então tive que tomar uma decisão dura na altura e até a empresa estava numa posição ainda já considerável, não vou dizer que já estava ali a dar bons lucros, mas estava numa posição estável. Mas tivemos que tomar uma decisão radical, dizer, ok, vamos vender a empresa, eu não posso continuar assim e portanto vou-me dedicar a fazer algo, vou-me dedicar a desenvolver na área como autónomo e tentar continuar a ter um negócio meu, mas que não dependa de ninguém. Porque eu acho que hoje em dia os negócios tradicionais estão muito dependentes de muita coisa, não é? Dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários, enfim, dos produtos, enfim. E portanto... E especialmente as pessoas que o gerem, não é? Concordarás? Exatamente. Especialmente claro, em Portugal, sim, nesta cultura que nós temos, em que o empresário, aliás, isso está muito bem descrito no mito do empreendedor, o empresário acaba por fazer tudo e se ele não existir, o negócio cai, não é? Portanto, principalmente eu percebo muito bem de onde é que tu vens. Principalmente as pequenas empresas, quando estão naquela fase inicial, acontece um pouco isto, não é? E de maneira agora, que... Foi em que ano é que vendeste a tua empresa? 2014. Ok. Já estava a economia, já tinha passado a crise? Já estava ali... A empresa já estava... já estava a ser reconhecida localmente e, portanto, e hoje já é bem reconhecida localmente. E pronto. Mas nós tomámos essa decisão, muitas vezes... algumas pessoas disseram, então mas agora, quer dizer, aguentaste estes anos todos com a empresa e agora vais vender, isso não é um bocado absurdo. Enfim, mas nós tomámos a decisão, foi uma decisão difícil, mas tomamos. E então vendemos a empresa hoje continua a funcionar e é bem reconhecida e tal. E eu comecei-me a dedicar aos negócios online. Até porque, enquanto mantinha essa empresa, eu fui estando atento sempre a alguns projetos que eu já vinha a desenvolver. Eu andava na universidade e já estava ligado com sites PTCs, daqueles sites que nós clicamos para ganhar ali uns cêntimos, não é? Sim. E eu sempre fui acompanhando esse tipo de negócio assim mais no online. E de maneira que comecei a desenvolver-me, comecei a aprender, a dedicar tempo, numa primeira fase, a desenvolver-me como profissional na área do internet marketing. Então, fiz agora, deixa-me perguntar isto que é muito importante. Tu aí, quando começaste a enverdar por essa área, era na ótica de teres que trabalhar menos ou poderes trabalhar onde quisesses? Em função do que tinha acontecido na outra empresa, de tu estares aliás, a empresa estar super dependente de ti, não é? Migraste para essa área e escolheste essa área especificamente para teres menos trabalho, para trabalhares onde quisesse ou outro motivo? Sim, foi precisamente por causa disso. Porque como eu estava... investimento, não é? Isto se calhar vai surgir na nossa conversa, esta questão do investimento, de escolher um determinado ativo, nós temos que ter, ou de alcançar a independência financeira, que é uma coisa que nós falamos muito, temos que ter esta ideia para mente e temos que saber muito bem o que é que nós queremos. Se é trabalhar menos, se é trabalhar de outra forma, não é? Se é ter um negócio mais passivo, se é deixar de trabalhar, no caso de algumas pessoas. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta, mas desculpa, força. Mas eu, lá está, por ter essa experiência de ter que estar presente quase sempre na empresa, eu queria fazer algo diferente, queria algo que me desse liberdade. Não é que estivesse a fugir do trabalho, porque eu não tenho medo do trabalho. Claro. Não era essa. O que eu queria era ter alguma flexibilidade e alguma liberdade de tempo. E depois, eu também estava a ler alguns conteúdos relacionados com o desenvolvimento pessoal e comecei a aprender algumas coisas. Comecei a aprender que nós temos formas, hoje em dia, de colocar o dinheiro a render para nós. Em vez de sermos nós a gerar esse dinheiro ou a trocarmos o nosso tempo por dinheiro, que é isso que qualquer empregado por conta de outrem faz, no fundo. E então comecei a aprender aí algumas coisas e foi aí que eu comecei a desenvolver-me nesta área, na parte do internet marketing, em usar os negócios online, em fazer ter esta componente do internet marketing para desenvolver um negócio online em que eu pudesse atrair potenciais interessados para aquilo que eu tinha de valor e fazer o meu negócio em piloto automático, que é o que costuma... Mais passivo, não é? Exatamente. Preciso dizer isto, não é? Coisa que não existe, atenção. O piloto automático é uma falsa... É uma falsa ideia, porque na realidade... Pelo menos nos primeiros anos, não é? Pelo menos nos primeiros 10 anos de um negócio. Criar algum automatismo é possível. Exatamente. Okay? E foi isso que eu fiz. Então comecei-me a desenvolver nesta área, a criar alguns produtos, alguns serviços. Depois comecei também a criar algum conteúdo. E, enfim, foi-me desenvolvendo em várias áreas. A área de internet marketing, que engloba várias coisas. E-mail marketing, video marketing, marketing de atração, desenvolvimento pessoal. Enfim, uma série de coisas. Depois também comecei a fazer algum trabalho em termos de
de construção de páginas, de site, porque o chamado funil de marketing, não é? Digital, passa por uma série de passos que nós fazemos e que tem ali algumas regras para que seja eficiente, não é? E eu comecei a desenvolver-me nessa área. E então, mais para a frente, isto já por volta de 2014, portanto, já quando eu vendi a empresa, eu comecei a estudar a tecnologia do blockchain, por causa da minha componente tecnológica, da parte informática, não é? Já sabia falar da tecnologia de blockchain. Mas não houve nenhuma ligação com o marketing, que andavas a estudar e com marketing de Não. rede. Foi só apenas aquele bichinho. Nós, da área de informática, temos aquele bichinho que sempre que sai algo tecnológico, mesmo que não tenhamos interesse logo de início, nós vamos lá espreitar, pelo menos, deixa cá ver o que é isto. E foi aí que eu comecei a estudar, porque eu já conhecia o Bitcoin, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas não dei importância no início. Achei que aquilo era uma moeda de jogo, que eram aquelas moedas que nós usamos no Super Mario, aquelas moedinhas que nós ganhámos lá naquilo, né? Não dei muita importância. E quando comecei a estudar a tecnologia do blockchain foi precisamente quando eu cheguei ao Bitcoin, que normalmente acontece com o contrário com a maioria das pessoas. Ouve falar do Bitcoin e vai estudar a Bitcoin e depois é que chega à blockchain. E eu fui precisamente o contrário. Então foi quando eu comecei a estudar a tecnologia do blockchain e disse, mas isto é fantástico. Esta é uma tecnologia fantástica que nunca existiu nada igual e que tem enorme potencial. Então, eu apaixonei-me logo pela tecnologia. Eu costumo dizer isto muitas vezes. O que me atrai no Bitcoin nem é tanto a parte da moeda em si, da utilidade como moeda, porque hoje em dia nós já temos moedas e mais que suficientes, mas a tecnologia que está por trás dela é fantástica. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver, a estudar a tecnologia de blockchain, o Bitcoin, e depois isto começou a enraizar, começou a entranhar-se, digamos assim, e comecei-me a desenvolver nesta área, portanto, das criptomoedas a estudar todos os dias. Um dos meus lemas é precisamente este, é que eu promovo a autoaprendizagem. Eu acho que nós devemos estar em constante aprendizagem, seja em que área for, ou mesmo até em diferentes áreas, nós devemos estar todos os dias a aprender. E eu digo isto muitas vezes, mesmo aqui em casa, eu todos os dias pergunto aos meus filhos o que é que eles aprenderam hoje de novo. Não tem que ser na escola, não tem que ser fora, mas alguma coisa temos que aprender todos os dias. Eu costumo dizer, não deixes passar um dia que seja sem que tenhas aprendido algo de novo. Por muito simples que seja, algo novo é muito importante. Então, eu estou sempre em busca de aprender algo mais. E portanto, desde lá para cá, eu tenho-me apaixonado por esta área das criptomoedas e enfim, todos os dias continuo a aprender. Quando tiveste esse primeiro contacto, não foi na ótica de começar a investir? Isto é capaz de ser um excelente investimento, um excelente veículo para eu colocar aqui dinheiro e rentabilizá-lo e multiplicá-lo. Foi o teu interesse pela tecnologia inerente, se quisermos, o blockchain, e depois é que passaste para... Exatamente. Aqui tem a componente de investimento, não é? Eu, quando conheci a tecnologia do blockchain, eu pensei assim, mas isto tem enormes potencialidades. Nós podemos criar daqui tanta coisa. E uma das coisas que eu me lembrei logo e que hoje em dia já se faz e já se fala até, por exemplo, os registros que tradicionalmente se fazem em papel. Nós vamos aos registros, fazer lá um registro, por exemplo, automóvel, ou um registro de casamento, ou um registro de nascimento. Portanto, isso tudo tinha que ficar registado formalmente em papel, ou já em formato digital, mas numa base de dados tradicional, que se acontecesse alguma coisa, se aqui isso fosse eliminado, desaparecia completamente. Claro. E pior do que isso é que é possível ir lá e alterar. Enfim, eu comecei logo a imaginar, mas isto resolve muita coisa em termos de registros. Em termos, por exemplo, de prova documental. Isto é fantástico. Eu comecei logo, a minha cabeça começou a guardar à meia hora, não é? Exatamente. E, portanto, nem sequer pensei muito na parte do investimento. E então comecei logo a pensar em projetos que eu poderia estar a participar, ou desenvolver-me, e comecei a estudar a tecnologia. E depois chegou uma altura que eu comecei então a conhecer as moedas e a perceber que as criptomoedas, hoje em dia, são muito voláteis, têm uma oscilação muito grande. E eu aí comecei-me a inclinar então mais para a parte do investimento. Porque assim, se por um lado a volatilidade de um ativo financeiro... outra é uma oportunidade, não é? Exatamente. Se ele, por um lado, pode ser perigoso, por outro lado, cria aqui uma enorme oportunidade de investimento.
se nós Tu já tinhas feito trading de algum ativo até então? Não, nunca. Nunca tinha feito nenhum tipo de negociação, assim, nem de ações, nem nada disso. E, portanto, eu comecei a estudar também essa componente. A componente do, deixa-me cá ver, como é que eu posso aproveitar estas oscilações de valor. E foi quando comecei a aprender também, a aprofundar na área, a ver mais, a estudar mais o investimento financeiro. Comecei a estudar também um pouco mais da área financeira, não é? E até comecei, no início até comecei a trabalhar com algumas, com o mercado Forex. Onde aí já tens muito mais trading, não é? Portanto, aí já... Claro, aí, porque na altura que eu comecei, isto já e foi... habituaste logo àquela questão da... lá, foi para aí em 2016, 2015, 2016, quer dizer, o trading das criptomoedas ainda não estava assim muito enraizado como está hoje, não é? E mesmo assim hoje ainda não... Claro, ainda não é... pessoas um trader quando pensa, deixa-me aqui fazer um trading e ganhar uns trocos, não pensa em criptomoedas, acho eu. Claro que sim. Forma de fazer. O Forex então, deve ser bastante mais intuitivo, não é? Então eu comecei ali no mercado Forex, a trocar ali algumas moedas, a aproveitar, a acompanhar os mercados, e portanto foi quando eu lá está, todos os dias, ia aprender de alguma coisa mais, não é? E continuo a fazê-lo, eu ainda não me considero especialista em trading e tenho dito isso sempre nas minhas intervenções, nos meus vídeos, que eu não me considero propriamente um profissional de trading, nem um analista, por exemplo, um analista gráfico, não. Eu todos os dias vou aprendendo e vou aumentando as minhas competências, mas ainda não me considero isso. Agora, o facto é que eu, a partir do momento que eu comecei a ver que, ok, eu tenho aqui uma potencialidade em termos de investimento, voltou aquela ideia inicial. Agora sim, eu já descobri uma forma de colocar o dinheiro a gerar dinheiro. Ok? E foi por aí que eu comecei-me a envolver mais com a parte mais financeira, não é? Portanto, a tecnologia do blockchain eu fui continuando a acompanhar, mas a partir do momento que nós conhecemos na íntegra a tecnologia do blockchain, pronto, já sabemos que é aquilo, podemos fazer dali muita coisa, mas já temos a real noção. E, portanto, a partir daí inclinei-me então mais para a parte financeira da questão, das criptomoedas, do Bitcoin. Hoje em dia investes em criptomoedas de várias formas, fazes só trading, tens algum buy and hold, ou seja, compras as moedas e ficas com elas algum tempo pela perspectiva de valorização? Sim, eu costumo dizer que faço um pouco de tudo. Ok? Eu faço o holding das moedas, de algumas moedas, portanto, comprar e guardar a longo prazo. Faço também trading, não iria chamar de day trading, mas vou fazendo algum treino, aproveitando, vou estando atento aos mercados todos os dias, aproveitando ali alguns indicadores que lá está, nós vamos começar... Vês indicadores de moedas do género, esta moeda aqui está a ganhar popularidade ali ou além, ou começou a ser mais implementada aqui e ali, portanto tu encaras isso como um potencial de crescimento da própria moeda e vais investir nela, não é? Exatamente. Então eu compro ali uma quantidade, uma certa quantidade, e guardo e vejo como é que a coisa vai evoluindo. Mas essencialmente o meu investimento é no Bitcoin. Embora eu tenha também no meu portfólio outras moedas, mas maioritariamente é Bitcoin. Porque o Bitcoin é aquela moeda que primeiro, é a moeda rainha, não é? Das criptomoedas é a principal, é aquela que é a predominante, é aquela que é mais conhecida, é aquela que se calhar está muito mais testada, okay? Enquanto que outras criptomoedas que surgiram depois não têm tanto historial como o Bitcoin. Não é? É aquela que é totalmente descentralizada, portanto tem todas as características de uma chamada criptomoeda, não é? Para o termo que, a partir do momento que esse termo foi criado, foi precisamente para o Bitcoin. E a partir daí surgiram outras com algumas características, igual ao Bitcoin, mas foram acrescentando outras características ou mudando algumas e também foram consideradas criptomoedas, não é? Mas o meu foco é essencialmente no Bitcoin, porque eu acho que é aquela que tem mais potencial. Então, olha, eu agora queria comparar já Vou comparar o Bitcoin, uma vez que tu focas aí, comparando Bitcoin então com o imobiliário. Eu diria que, e isto é uma crítica que fazem muito ao imobiliário, como tu deves saber, o fator especulatório, não é? Os investidores imobiliários são todos animais estranhos que andam a tentar tirar vantagem da especulação, não é? E isso cria um monte de problemas e leva a uma crise. E, portanto, os investidores imobiliários são todos maus. Isto é a ideia generalizada que muita gente que não conhece investimento imobiliário costuma ter.
Eu vejo isso como algo mais forte ainda nas criptomoedas. Não sei se tu concordas comigo. Ou seja, se há um veículo de investimento, sei lá, comparando imobiliário com criptomoedas, mas também considerando aquilo que são as ações, enfim, outro veículo qualquer, a não ser arte, eu diria que criptomoedas também viria logo a seguir nessa escada como um veículo super especulativo. Tu concordas comigo? Sim, concordo, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é muito mais fácil explicar, por exemplo, um investimento no imobiliário do que explicar o investimento em criptomoedas. Porque é fácil tu mostrares uma casa a alguém, agora mostrar uma criptomoeda a alguém não é assim tão fácil. E, portanto, daí, obviamente, que há muita... Só por isso, já cria aqui alguma diferença em termos de... mas como é que eu dou valor a algo que eu não consigo ver, que eu não consigo apalpar? E, portanto, há muita incerteza nisso. O futuro nisso. é muito... Exatamente, o futuro é sempre incerto, não é? E a parte da especulação vem muito por aí. Claro. Porque mesmo aquelas pessoas que até já são profissionais, já têm conhecimento sobre as criptomoedas, usam muito esta componente do irreal, de algo que não é palpável, que não é fisicamente visível, para aumentar ainda mais a especulação, com o propósito de fazer algum tipo de oscilação para seu benefício. Exatamente. E, portanto, sem dúvida nenhuma que em termos de mercado de criptomoedas é um mercado muito especulativo e eu embora não conhecendo muito o investimento imobiliário, mas considero que sim, eu penso que é mais especulativo do que o investimento imobiliário. Até porque depois, repara, nós estamos, como eu disse, nós estamos no início ainda, nesta área das criptomoedas, estamos ainda muito no início. Passaram 10 anos, mas eu diria que só a partir de 2013... Mas de imobiliário já passaram uns bons séculos, não é? Portanto, os exatamente, já o passaram imobiliário já existe temos há que colocar muito as coisas em perspectiva e, de facto, estamos no início das e, criptomoedas. portanto, há muita gente que ainda não sabe, ainda não conhece muito bem esta área, mas que já começa a dar também os seus bitites, como se costuma dizer, não é? Já começa a falar disto e daquilo. E isto também cria especulação, porque a palavra vai passando uns para os outros, e eu ouvi ali aquele a dizer, o outro a dizer, e depois não sabemos muito bem em quem acreditar, e portanto, também cria aqui alguma especulação por causa disso. E depois, a tal especulação que eu digo que é criada propositadamente, precisamente para fazer oscilar os mercados, uma vez que a volatilidade aqui é muito grande, eu diria que é talvez das maiores que existe atualmente em termos de investimentos. Aliás, tu estás a tocar aí num ponto fantástico, essa questão da tangibilidade do ativo. O imobiliário é tangível e a maior parte dos outros ativos dos outros veículos de investimento não são. As criptomoedas são exemplos, as ações seriam outro, enfim, o Forex seria outro, enfim, temos outros. Mas o imobiliário é que muitas vezes é conotado com aquela história muito especulativa e das pessoas querem ganhar dinheiro com a especulação. É claro que o imobiliário tem outro propósito, não é? Que é ser o lar das pessoas e, portanto, toda a gente é um potencial comprador de imobiliário, nem toda a gente é um potencial comprador de ações ou de criptomoedas, mas de facto é uma ideia que eu gostaria de trazer, porque há muita gente que de facto considera o imobiliário super especulativo, e nós temos que ter a noção que é um ativo tangível e os outros não são, e isso confere-lhes um grau de especulação bastante maior, na minha opinião. Depois há outra coisa também, é mais difícil no imobiliário nós comprarmos imobiliário, manipularmos o mercado para benefício próprio, acho eu, comparativamente com criptomoedas. E, portanto, tenho que defender aí bastante o imobiliário. Agora, há aqui um ponto muito interessante das criptomoedas, tu concordarás comigo, que é começar. Vamos ser sinceros, começar em imobiliário é um bocadinho mais complicado, especialmente na fase em que estamos, em que o financiamento a 100% já acabou do negócio. Nós não temos a cultura em Portugal que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos de o tal family and friends, ir buscar dinheiro a família e amigos para investir num ativo imobiliário e fazer daí um negócio. Em criptomoedas também não há essa questão, mas nas criptomoedas nós podemos começar com pouco dinheiro, não é? Portanto, seria um aspecto que tu defenderias bem das criptomoedas, não é? Sim, em termos de, se estivéssemos aqui a tentar criar aqui vantagens e desvantagens, tanto de um lado como do outro, eu vejo aí uma vantagem no lado das criptomoedas, porque hoje em dia é muito fácil, com meia dúzia de euros ou de dólares, comprar uma pequena fração de Bitcoin, por exemplo.
O que não acontece em termos no investimento imobiliário, porque estamos sempre a falar de um investimento inicial sempre muito mais elevado, não é? Por outro lado, há a questão do conhecimento em si, do conhecimento do assunto, não é? Dominar o assunto. Eu penso que se calhar é mais fácil, aí se calhar ganham a parte do imobiliário, que é mais fácil uma pessoa, um cidadão comum, entender como é que funciona o investimento imobiliário, não é? Do que propriamente o investimento em criptomoedas. E, portanto, se calhar a pessoa estava mais apta a aprender como investir no imobiliário do que propriamente em criptomoedas. Mas a vantagem é que lá está, é que eu com meia dúzia de dólares, eu posso já investir numa determinada quantidade de Bitcoin, por exemplo, ou de outra criptomoeda, guardá-lo muito bem guardado e não fazer mais nada. E esperar simplesmente pela valorização da moeda. Mas diz-me uma coisa, na prática a pessoa tem que ter algum capital, porque senão as comissões que vai pagar vão absorver muito portanto, do valor que compra da criptomoeda em questão, ou não? Não necessariamente, porque, repara, nós basicamente quando estamos a investir em criptomoedas, nós simplesmente estamos a trocar a nossa moeda que nós usamos, o euro, por exemplo, ou o dólar, por um outro tipo de moeda, portanto o valor está lá intrínseco na mesma. E não tens qualquer tipo de comissão nesse processo? Não tens nós não temos, a parte da troca do câmbio da moeda em si, não é? Há normalmente as casas de câmbio, aquilo que nós chamamos de exchange. Mais baixa, não é? Exatamente, as exchanges, que é o termo que nós empregamos às casas de câmbio que trocam criptomoedas, obviamente que elas têm as suas taxas, cobram as suas taxas, porque é daí, o seu negócio vem daí, não é? O seu negócio no entanto, as taxas em criptomoedas são muito mais baixas comparadas, por exemplo, com as taxas do mercado Forex ou de outro tipo de áreas financeiras. Portanto, são taxas quase irrisórias do ponto de vista. Porquê? Porque também... Para alguém que queira fazer trading assim de criptomoedas numa base diária, tu achas que, por exemplo, com 100 euros apenas ele não vai... enfim, esse dinheiro que se vai perdendo nessas trocas, achas que ainda continuaria a ser um bom montante para alguém investir? Portanto, consegue-se começar a investir em criptomoedas com 100 euros? Sim, sem dúvida. Eu com 100 euros, por exemplo, abrindo uma posição de trading, seja day trading, seja outro tipo de estratégia, eu com 100 euros, abrindo a posição, normalmente cobram-me uma taxa pode ir de 1%, de 0,5% a 0,1%, ok? E da parte do encerramento da posição, portanto, o fecho, a mesma coisa, também pode ir até... normalmente as taxas, as exchanges que cobram taxas mais altas podem ir até, no máximo dos máximos, 1%, ok? Mas já estaríamos a falar de uma taxa muito alta. E, portanto, eu acho que se eu estiver a investir 100 euros, pegando no exemplo, 100 euros em bitcoins e gastar 1 euro, ter um custo, de 1 euro para fazer essa troca, eu acho que mesmo assim compensa, porque em termos de potencial de ganhos é muito grande. Se nós tivermos uma valorização que seja de 0,5% ao dia, ou mesmo até de menos de 0,5%, nós vamos compensar com o fecho se a valorização for maior. E obviamente que, como qualquer outro mercado de trading, ou qualquer outro mercado financeiro em que se faz trading, nós temos de estar sempre atentos e saber atuar e saber quando entrar e quando sair, saber colocar o nosso chamado stop loss, não é? Saber a nossa posição de paragem, até onde é que podemos ir. É outro grau de conhecimento, não é? Tu há bocado falaste do conhecimento, mas deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar não é muito mainstream esta ideia, mas eu acho que a maior parte das pessoas entende o que é imobiliário, não é? Portanto, as pessoas conhecem o conceito de comprar uma casa, meter lá uma pessoa a pagar uma renda, e isso é um investimento imobiliário, faz-se assim, ou então vendendo a casa e ganhando uma margem entre aquilo que foi a venda e a compra. Mas uma coisa é perceber imobiliário, outra é ter o conhecimento para fazer um investimento. Há muitas métricas que se usam. Por exemplo, eu vou-te aqui dizer uma coisa e depois comparamos com aquilo que possam ser as criptomoedas. Quando eu faço um empréstimo bancário, a coisa que menos para investir em imobiliário, ou seja, recorro à alavancagem, constitui uma hipoteca para comprar um ativo imobiliário para o rentabilizar de alguma forma, seja arrendando ou vendendo, a última coisa que me importa hoje em dia, no início não, hoje em dia sim, como tu dizias, estamos sempre a melhorar, não é?
Mesmo eu, que acho que já tenho um domínio muito grande daquilo que é o investimento imobiliário, conheço todos os métodos, enfim, ajudo muita gente, mal era se não soubesse. Mas mesmo eu, hoje em dia, a última coisa que eu olho quando faço um empréstimo é a taxa de juros que eu tenho nesse empréstimo. Isto pode parecer muito contraproducente, porque a maior parte das pessoas olha para a taxa. E se a taxa for boa, o crédito é bom. Eu olho outras coisas, como por exemplo, o que é que esse crédito, constituir esse crédito, me vai limitar em acesso a capital, ou seja, em constituir mais créditos. Portanto, eu faço uma distinção clara entre aquilo que é conhecer o produto, vamos dizer que o imobiliário é o produto do investimento imobiliário, não é? E as técnicas de investimento. Já nas criptomoedas, e era isso que provavelmente onde tu querias chegar, não sei, pergunto-te, é no fundo as duas coisas, não é? É tão difícil conhecer aquilo que é o ativo, porque nós lidamos com dinheiro físico, a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é Bitcoin, não é? Mas por outro lado também não tem o conhecimento, é as duas coisas, não é? Porque eu acho que a maior parte das pessoas sabe o que é uma casa, conhece perfeitamente o conceito de uma casa, sabe como é que elas são construídas, etc. Já arrendou uma casa e até eventualmente já comprou, mas transpor isso para o investimento imobiliário é uma coisa muito diferente, não é? E temos que usar métricas. Mas de facto aí no Bitcoin é as duas coisas, não é? Sim, aqui no caso das criptomoedas e também muito por causa da volatilidade, da alta volatilidade que elas têm, uma pessoa, um cidadão que não tenha conhecimento e queira fazer queira desenvolver este tipo de atividade, necessariamente precisa de adquirir aqui algumas competências. Porque, repara, a pessoa não tem só que acompanhar os mercados. Muitas vezes eu costumo dizer que nós, para fazer trading, para fazer compra e venda de criptomoedas, nós não temos que ter muito conhecimento, porque trocar e vender a criptomoeda só temos que saber como fazer, em que casa de câmbio é que eu faço, saber a taxa e está feito. O processo em si não é nada complicado. E, portanto, isso qualquer pessoa pode fazer. Aqui a grande questão é saber encontrar os momentos certos, ok? Que já não me parece que aconteça, por exemplo, no caso do imobiliário, porque, enfim, claro que os mercados também têm oscilações temporais, às vezes, se calhar, uma casa também tem os seus momentos para determinados, que traz mais rentabilidade vender a casa, ou então arrendar ou alugar uma casa, não é? E também é preciso a pessoa ter mais ou menos uma noção. Mas eu acho que é muito mais fácil um cidadão comum ter a noção de como é que a coisa funciona na prática, não é? Do arrendamento, sabe que arrendar a casa vai ter ali uma receita, ou digamos assim, uma remuneração periódica, provavelmente durante um tempo mais ou menos estabelecido, que ele estabelece, não é? Com alguns custos pelo meio, mas tem mais ou menos uma noção em termos em termos longínquos, não é? de temporais, de como é que a coisa funciona. No caso das criptomoedas não é bem assim, porque nós nas criptomoedas, e como qualquer outro mercado financeiro, existe sempre dois tipos de análise, não é? A chamada análise gráfica, ou análise técnica, não é? A análise gráfica, ou então a análise fundamental. E, portanto, aqui nas criptomoedas acontece exatamente a mesma coisa. Nós podemos fazer investimento baseado nos fundamentos de um determinado ativo, ou podemos estudar a tal análise gráfica e olhando para os indicadores que foram estudados, que foram criados precisamente para fazer essa análise, para atuar no mercado. Mas isso, tanto um como o outro, exige que a pessoa tenha que se desenvolver, tenha que aprender, okay? Tenha que passar um processo de aprendizagem inicial, e eu diria que, se calhar, a parte fundamental, a análise fundamental é muito mais fácil, porque basta que a pessoa conheça muito bem o ativo, perceber como é que ele é, onde é que ele está implementado, se existe em todo o mundo, se não existe, qual o número de pessoas que estão envolvidas, a predominância, por exemplo. Portanto, uma série de indicadores que é fácil ele obter isso. Já na análise gráfica, a coisa não é bem assim, porque nós podemos começar coisas muito simples, como olhar, por exemplo, um gráfico e olhar só pelo menos a tendência, não é? A tendência de valorização ou desvalorização, mas vai para além, muito mais para além disso. E, portanto, aí sim, exige que a pessoa domine alguma coisa, isto se quiser tentar otimizar o seu investimento, não é? Por outro lado, para quem não quer estar a estudar, desenvolver-se nessa área do trading, as criptomoedas também têm uma vantagem em termos de investimento, que é a questão do holding, portanto, de guardar e esperar para uma alta valorização.
E aqui, no caso do Bitcoin, coisa que nós não temos... acontece no imobiliário, não é? Já, Exatamente. se o Ou comprarmos e melhor, não se calhar fizermos nada com acontece, ele... se calhar acontece, mas, por exemplo, o imobiliário, eu penso que, e tu agora também vais-me dizer se é verdade ou não, mas no imobiliário nós temos as tais ondas, portanto, períodos sazonais, não é? Nós temos alturas em que o imobiliário se calhar está muito forte e é interessante investir, mas se calhar há outros momentos que, enfim, que não são momentos maus para estar a investir em imobiliário, exatamente, não é? É exatamente isso. Mas eu só queria dizer, e para tornar um ponto claro que pode ser importante, isto também acontece no imobiliário, nós também podemos comprar o ativo e guardá-lo, mas eu acho que isso sim é meramente especulativo. Em imobiliário não faz sentido. Eu diria que um investidor ou alguém que queira começar a investir, ou até já invista, não interessa, alguém que quer investir dinheiro, a fazer isso e a querer ter esta de buy and hold, compra e guarda aquilo até valorizar, então provavelmente é mais indicado fazer um investimento em criptomoedas do que propriamente em imobiliário. Aí seria, em termos imobiliários, meramente especulativo, não é? E em segundo lugar, isso, não sei, é a minha visão. Eu acho que em criptomoedas não seria puramente especulativo, porque há, bom, é especulação na mesma, mas há aquela ideia de que pode haver uma convicção muito forte da pessoa que as criptomoedas vão revolucionar o sistema financeiro, por exemplo, e nós vamos ter dinheiro para passar, deixar de ter dinheiro, aliás, para passar até criptomoedas, e é quase uma especulação consciente, não é? Ou muito consciente. E no imobiliário, de facto, comprar e guardar só porque o ciclo depois poderá ser alta, não me parece que é possível, e há muita gente com certeza a fazê-lo, mas se alguém quiser começar a investir e tiver esse perfil meramente especulativo, então provavelmente eu diria, se calhar as criptomoedas ou ações, mas as criptomoedas em particular, seriam um veículo mais interessante, não é? Sim, e se calhar por aquilo que tu disseste há pouco, não é? Porque no caso do imobiliário é uma coisa que já existe há muitos anos. No caso das criptomoedas E é vai algo... sempre ser necessário. E vai sempre ser necessário, é verdade. No caso das criptomoedas, embora possa ser algo que no futuro, nós neste momento ainda não estamos em condições de o afirmar, ou seja, dar aqui garantias que é isso que vai acontecer no futuro, nós vamos começar todos a usar só criptomoedas, e, portanto, isto ainda não está muito bem definido, mas estamos quase lá. Estamos quase a chegar ao ponto em que vamos dizer que, sim senhor, a partir de um determinado momento, o dinheiro vai se tornar criptografado, ok? Eu não estou aqui a dizer que nós no futuro só vamos usar Bitcoin ou Litecoin ou outra criptomoeda que já existe hoje, mas muito provavelmente vamos usar o dinheiro que nós temos hoje de uma forma criptografada. É isso que eu acredito. Nós podemos perfeitamente... E tens um timing, um lapso temporal para quando achas que isso vai efetivamente acontecer? Não, mas vai demorar muito tempo. Okay. Vai demorar Pode muito até tempo. nem ser no resto da nossa vida, não é? Exatamente. Vai demorar muito tempo porque eu ponho-me a pensar, e se nós fizermos aqui um comparativo, vê, por exemplo, só o facto de nós já tivemos aqui algumas transições de moedas cá em Portugal, a última foi do escudo para o euro, e vê só o tempo que demorou esta transição toda, não é? Portanto, desde o momento em que se começou a falar do euro até à atualidade, podemos dizer mesmo assim, porque... Até há bem pouco tempo atrás eu ainda pensava em escudos, não é? Mesmo até já usava os euros. E alguns até ainda tinham tinham escudos em casa e ainda se podia trocar por euros, não é? E, portanto, isto foi aqui um período, sei lá, mais de 10 anos. Eu recordo de começar a ouvir falar em euro muito antes do ano 2000. Quanto mais nós pensarmos agora que uma pessoa de 80 anos, uma pessoa média de 80 anos, vai começar a usar Bitcoin de um dia para o outro, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que, de facto, é um futuro um bocadinho longínquo, não é? Isto é um processo que ainda vai demorar muito tempo. A própria tecnologia, embora conceptualmente... Matematicamente é fantástica, não é? É fantástica, as pessoas já perceberam que isto tem muito potencial, mas a própria tecnologia ainda tem que evoluir muito. Nós ainda não estamos preparados, hoje em dia, para usar os pagamentos criptomoedas como algo corrente. Uma transação hoje de bitcoins demora cerca de 10 minutos em média. E, portanto, eu não vou estar, se eu for a uma loja fazer uma compra, eu não vou estar 10 minutos à espera que portanto, o lojista confirme que recebeu o dinheiro para eu me ir embora, não é? Claro. E, portanto, ainda aqui... Estás a tocar num ponto fulcral. Ainda tem que evoluir muito e tem que se criar as condições para que o uso cotidiano das criptomoedas seja tão simples e tão fácil que permita que nós possamos fazer isso. Então, o que eu acho que ainda estamos numa fase muito embrionária. Portanto, ainda estamos naquela fase da discussão
do tema, ok? Hoje em dia Por não outro vemos... lado, também é a altura excelente, no caso de, efetivamente, as criptomoedas pegarem destaque, é a altura excelente para investir, não é? Precisamente. E esse é aí onde eu quero chegar, que eu acho que nós Quando temos for consolidado, já não tem a margem de valorização que tem hoje, não é? Exatamente, é isso onde eu quero chegar. Portanto, eu acredito muito que nós vamos... Quem está a entrar agora, quem começa a aprender agora e a desenvolver-se, está na fase ideal, porque existem fortes indícios, e eu ainda nos últimos vídeos que fiz no meu canal falei precisamente sobre isso, existem fortes indícios que nos mostram que o Bitcoin e a tecnologia das criptomoedas vão valorizar bastante. Okay? Não é só olhar para o gráfico e olharmos para a história da valorização do Bitcoin, dos ciclos de valorização que ele teve, mas também nós temos mas a troca do sistema financeiro, não é? Outro tipo de indícios, que é o papel que as exatamente, a adoção pelas instituições, pelos governos, não é? Oficialmente os governos começam a aceitar esta tecnologia, começam eles próprios a ver que existem aqui muitas vantagens e, portanto, aquilo que eu acredito, e isto agora pode ser uma visão minha, muito futurista ou até irreal, mas é a minha visão, aquilo que eu acredito é que no futuro, que não é muito próximo, mas no futuro, nós iremos ter a nossa moeda, pode ser o euro, pode ter outro nome qualquer, mas de forma criptografada. Ok? E, portanto, aquela moeda oficial que nós temos hoje, porque o Bitcoin nunca será uma moeda oficial de nenhum país, pelo facto de ser uma moeda descentralizada. Ok? E, portanto, as moedas oficiais elas vão ter sempre que ser centralizadas, vão ter que ser sempre ter ali haver algum controle, mas mesmo essas... central, não é? Para as pessoas Exatamente, mesmo essas moedas, eu acho que elas vão passar a ser criptografadas, ou seja, usando uma tecnologia do blockchain ou então ainda mais melhorada ainda. E, portanto, eu vejo aqui um grande potencial. Quem investir hoje em Bitcoin, muito provavelmente vai conseguir lucrar bastante, mesmo fazendo o comprar agora para guardar a longo prazo, porque vemos aí uma grande probabilidade de valorização. E é muito fácil de entender isto. E eu acho que nesta parte tu vais concordar comigo. Ora, se o interesse por este ativo, pelo Bitcoin, está a aumentar de dia para dia, ok? A procura aumenta de dia para dia, a oferta tende a diminuir, até porque o Bitcoin é um ativo escasso, portanto só existe um número limitado de moedas e não há mais. E portanto vai-se cada vez é mais difícil comprar Bitcoin, porque as pessoas que têm Bitcoin não vão querer vender. Claro. E portanto, logo isto é a lei de mercado, não é? Se a oferta aumenta, perdão, se a procura aumenta e a oferta diminui, o preço dispara. E portanto, lá está. Este tipo de indícios são muito fortes para que uma pessoa possa acreditar que nós temos aqui um potencial nesta fase, agora, neste momento. Muita gente acredita, acha que o valor do Bitcoin à data de hoje está muito alto, na ordem dos $8.000. Ele já esteve muito mais baixo, obviamente. E há quem acredita que isso ainda é irrisório, não é? Com aquilo que vai... Exatamente, mas eu continuo a achar que este valor ainda não é nada comparado com o potencial que ele tem. E outra coisa só também que eu queria só deixar aqui como um indício para as pessoas para refletir, que é, se nós repararmos no tipo de fração em que dividimos a nossa moeda atual, o euro, ok? Nós dividimos em cêntimos, e portanto uma unidade de euro dividimos em 100 cêntimos, ok? A unidade mais baixa é 1 cêntimo. No caso do Bitcoin, nós dividimos essa unidade em 8 casas decimais, o chamado Satoshi, que é a unidade mais pequena, é a fração mais pequena do Bitcoin. E, portanto, isto dá logo outro indício de que quando o Bitcoin chegar, por exemplo, a 100 mil, $1 milhão, vamos imaginar, obviamente que nós não tratamos o Bitcoin como tratamos hoje euros. Nós aí, se calhar, vamos usar os Satoshi, a unidade mais pequena, o Satoshi. E então vamos dizer, olha, quanto é que custa isto? Custa 10, 20, 30 Satoshi, ok? Como usamos hoje a moeda. Olha, como os dois estamos já com o tempo limitado, eu vou-te agora aqui fazer uma série de perguntas. Vou só antes fazer uma observação. Tu falaste naquela questão do tempo que o Bitcoin demora numa transação, não é? Em cerca de 10 minutos. Eu disse que tocaste num ponto crucial, é só que me diz muito. O meu doutoramento foi precisamente a implementar algoritmos criptográficos que demorassem menos tempo na era pós-quântica. Ou seja, quando nós tivermos computadores quânticos, aquilo tem que responder bem. Também falaste da descentralização do Bitcoin, que eu concordo, como tu disseste que eu ia concordar, concordo inteiramente com o que disseste. Também é uma coisa que me diz muito, porque eu tirei
como no mestrado uma das minhas especializações foi sistemas distribuídos e, portanto, eu já percebia a questão da distribuição. A parte do futuro, eu queria só dar-te a minha visão pessoal. Tudo o que tu disseste é perfeitamente válido, na minha opinião. Só aqui temos o risco inerente de o Bitcoin falhar como consolidador, no fundo, do sistema financeiro um dia. Ou seja, isto não passar de uma experiência, não é? E aí, de facto, há esse risco. O imobiliário, daí eu gostar tanto. Sabes que eu considero-me um investidor ultraconservador. E quando as pessoas ouvem isto e dizem, então, mas você defende, ou pelo menos você usa um recurso à alavancagem, a crédito, e diz que até nem... Tudo bem, mas eu invisto em imobiliário, que para mim é o ativo mais conservador que nós temos, na medida em que tem um histórico de criação de riqueza e de sustentabilidade imbatível, e mais, nós podemos ter criptomoedas, nós podemos ir para Marte, nós podemos fazer outra coisa qualquer, totalmente diferente daquilo que fazemos hoje. Vai sempre ser necessário termos uma casa, em primeiro lugar. E segundo, nós podemos ter mais tudo no mundo, mas, como dizem os americanos, Deus não vai fazer mais terra. Portanto, esse mercado da oferta e da procura, no imobiliário assenta muito bem. Também se aplica, não é? Eu, como acho que invisto num ativo muito seguro... Olha, Rui, para atalharmos aqui então o fim, eu acho que nós estamos aqui a chegar a uma conclusão que é o Bitcoin e as criptomoedas em geral podem ser um ativo excelente, dependendo do perfil do investidor. Daquilo que tu tiraste, daquilo que tu disseste, aliás, eu tirei que seria essencialmente para pessoas mais novas, que tenham mais potencial para ver esta valorização que potencialmente acontecerá, não é? Um lapso temporal maior para ver isso acontecer. Em segundo, alguém que esteja mais tolerante àquilo que é um ativo especulativo. Não sei se tu queres adicionar mais alguma característica de um perfil de investidor que se coordenasse mais com bitcoins? Ou com eu até podia acrescentar e até dar aqui algumas dicas sobre isso, que é, claro. eu penso que até esta área é uma boa área para alguém que pretende interessar-se pelo investimento, seja ele de que tipo for, talvez seja até uma boa área para ele começar. Primeiro porquê? Primeiro porque com um pequeno investimento nós podemos iniciar, podemos começar ali a fazer alguns testes. Eu diria que até a brincar um bocadinho com os trading. Comprar, vender, ver ali a valorização, desvalorização, perceber um bocado as oscilações do mercado, ok? E, portanto, até pode a pessoa estar interessada em outro tipo de investimentos, nomeadamente o imobiliário, não é? Mas até para começar, para a pessoa aprender, porque até no próprio investimento imobiliário tem que dominar alguma coisa, tem que conhecer. Embora seja muito mais fácil em termos conceptuais de adquirir a ideia, não é? Quase que é inerente logo, mas em todo caso ele precisa dominar algumas coisas. E eu penso que pode ser um princípio para a pessoa começar-se a ambientar com o investimento em geral, não é? Okay? O investimento em geral. E depois, por outro lado, eu posso até também considerar que isto pode ser o primeiro investimento que a pessoa pode fazer, por exemplo, em criptomoedas, no sentido de ir amplificando, ir escalando o seu portfólio, não é? E com o objetivo, quem sabe um dia, ter vários tipos de investimentos noutras áreas, nomeadamente o imobiliário. Eu tinha um mentor que dizia isto muitas vezes. Bom, o meu objetivo é aumentar a minha riqueza e fazer investimento agora numa área, focar numa área em termos de investimento, mas aquilo que eu quero para o futuro é ter vários tipos de investimento. Eu não quero ficar só num. Eu não quero só investir em criptomoedas ou só em ações, eu quero também investir no imobiliário, eu quero também investir no mercado especulativo, noutro tipo de mercados. E, portanto, eu penso que isto também pode ser uma porta de entrada, uma vez que é muito mais fácil e do ponto de vista de investimento inicial é mais fácil para qualquer pessoa. E depois sim... Mas do ponto de vista de diversificação de portfólio, não é? E depois sim, partir para uma quem sabe, um imobiliário. Não é? Exato, concordo contigo. Olha, como já estamos os dois no limite do nosso tempo, eu vou só lançar aqui, se não te importares, uns tópicos para uma segunda conversa que vamos ter, porque estamos mesmo já no final, não é? Eu diria, começaríamos a segunda conversa por vantagens e desvantagens, de facto, comparar um bocadinho mais a fundo, reunir esta coisa que nós estivemos toda aqui a falar e reunir e compactar e chegarmos, se calhar, aqui a um padrão. Do perfil de investidor já falámos.
Se calhar mais visões tuas gostava de ouvir da real possibilidade das criptomoedas tomarem conta do sistema financeiro, não sei, do impacto disso no valor do Bitcoin. Talvez também da diversificação, ou seja, alguém que já investe em imobiliário quer ter um bocadinho mais de exposição a este fator de potencial de valorização altíssimo, mas ao mesmo tempo especulativo, e aloca se calhar uma parte de capital, ou alguém que investe já muitíssimo em criptomoedas e quer agora ter um ativo, chamar-lhe mais estável, nesse sentido, é menos volátil, e investir um bocadinho em imobiliário, se isto pode fazer sentido, ou seja, diversificarmos um bocadinho o nosso portfólio. Rui, obrigadíssimo por esta conversa. Vamos necessariamente ter uma segunda. Já lancei aqui os tópicos. Agradeço-te imenso teres vindo ao canal e teres partilhado algum do teu conhecimento. Se as pessoas quiserem saber mais, contactar-te, etc., como é que o podem fazer? Bom, essencialmente eu tenho vários canais, todos online, ok? Eu tenho um blog no endereço blog.ruimagalhães.net. O meu site oficial, o domínio principal é ruimagalhães.net. E depois podem me encontrar também no canal do YouTube. Basta pesquisar Rui Magalhães e vou encontrar logo este carecão lá, o meu canal, e ver os conteúdos que eu faço. Portanto, eu todos os dias faço vídeos em direto, é o projeto chamado Criptodiário, onde eu tento trazer sempre conteúdo com o objetivo de, por um lado, elucidar as pessoas, por outro lado, também ser educativo, ok? Ser didático, porque há muita gente que hoje em dia houve esta onda, este entusiasmo que anda à volta das criptomoedas e muitas vezes atira-se de cabeça, passo aqui a expressão, sem ter um conhecimento prévio. E estamos a falar, lá está, do mercado de investimentos que são muito voláteis, ok? Não há garantias de valorização e, portanto, muitas vezes as pessoas acabam por aprender com os seus próprios erros e erros que acabam por sair caros. E, portanto, esse é um dos meus objetivos com este projeto Criptodiário, trazer conteúdo no meu canal todos os dias e, portanto, podem me encontrar também lá no YouTube. Certo, eu vou pedir ao Pedro, quando fizer a edição deste vídeo, para deixar os links aqui abaixo, para o pessoal te encontrar, e marcamos uma segunda conversa à nossa melhor oportunidade, se quiseres e tiveres... Terei todo o gosto. Começamos com aqueles pontos que eu lancei. Claro que Rui, sim. Obrigadíssimo mais uma vez, até à próxima. Obrigado eu. Se gostaram deste vídeo, por favor subscrevam o nosso canal. Isto é uma rubrica nova, investimento imobiliário versus outro veículo qualquer. Eu hoje estive aqui o Rui a falar-nos de criptomoedas. Teremos mais candidatos. E se gostaram do vídeo, deste vídeo, partilhem também nas vossas redes sociais se acham que esta discussão é pertinente e útil. Até ao próximo vídeo e fiquem bem.